Bom, eu deixei na página da disciplina algumas indicações. Nós vamos começar hoje a sessão sobre Kuhn. E então a leitura é o livro, tá? Que vocês já começaram a ler. Eu passei agora mais um exercício que vai ser para o mês que vem, no início do mês que vem. Então, sobre os próximos 3 capítulos. Ó, esse exercício 2 é para ser entregue no dia 3, na quarta-feira da semana que vem. Então, no dia 1º não haverá aula, tá? Na segunda-feira não tem aula, vocês me entregam na quarta-feira. São 3, mesmo formato, 3 questões sobre os capítulos 4, 5, 6. Eu vou tentar trazer já na quarta-feira agora o que vocês me entregaram, ok? O primeiro exercício. E depois, em seguida, eu vou marcar uma prova, que a gente já está na metade do semestre, né? Mas aí, sobre isso eu vejo depois com vocês, quando é que será isso aí. São questões sobre a matéria que a gente viu até agora. Então, sobre positivismo, Goodman, Hempel e Popper. E eu deixei indicado aqui algumas outras leituras, assim, tem muito material, né, sobre esses assuntos todos. Esses aqui são bem básicos. O livro A Crítica e Desenvolvimento do Conhecimento, de Lakatos e Musgrave, está no Dropbox da disciplina. Esse é um livro, esse livro é uma coletânea de artigos. É uma coletânea de artigos de uma conferência que aconteceu na meados da década de 60. Então, o livro do Thomas Kuhn foi publicado em 1962, a primeira edição. E em 1965 aconteceu uma conferência em Londres, sediada lá pelo grupo dos Popperianos. Popper estava presente, o Lakatos, que é um discípulo de Popper, foi um dos organizadores da conferência. E então se discutem ali, os principais filósofos da ciência na época discutem o trabalho do Thomas Kuhn. É muito interessante esse livro, sabe? Porque ele apresenta, a gente aprende um pouco tanto sobre a filosofia do Kuhn quanto sobre a filosofia das pessoas que estão criticando, como a gente vê as diferenças. E tem as respostas do Kuhn ali também. Depois tem esse livro, O Caminho desde a Estrutura, que é uma coletânea também de artigos póstumos, quer dizer, alguns foram publicados em vida, por Thomas Kuhn, são artigos do Thomas Kuhn, e que apresentam a filosofia tardia do Thomas Kuhn. Então, muito dos assuntos tratados por Kuhn nos artigos dessa coletânea são desenvolvimentos das respostas que ele deu às críticas que já foram formuladas lá naquele seminário de 1960, da década de 60, 65. Então, é bem interessante a filosofia do Kuhn depois, a filosofia tardia do Kuhn, um pouco diferente da filosofia que ele apresenta na estrutura das revoluções científicas, tá? E depois tem 2 artigos aqui que são de ex-orientandos meus e que eu estou indicando porque eu acho que ficaram bem feitos. Um é da Tamires Dalmagro, Revoluções em Incomensurabilidade e Racionalidade Científica nos Escritos Tardios, de Thomas Kuhn. Então ela faz uma análise comparativa desses 3 conceitos, 3 concepções, né? Concepção de revolução, de incomensurabilidade e de racionalidade nas escolhas. Ela compara a concepção que Kuhn tinha na estrutura das revoluções científicas com as concepções que ele apresenta nas obras tardias. Então, isso aqui é um capítulo da dissertação de mestrado dela, que depois foi publicado na revista Princípio, de Santa Catarina. E o outro é um artigo de Gilson Olegário, Carnap and Kuhn on Linguistic Frameworks and Scientific Revolutions. Esse também é um produto de uma dissertação de mestrado, e nesse trabalho o Gilson compara analisa comparativamente o trabalho de Kuhn
com o de Carnap, também com base nesses conceitos, ideia de revolução, alguns outros, holismo, incomensurabilidade, porque o Kuhn, segundo alguns autores, ele é visto, às vezes é visto como tendo sido um grande crítico do positivismo lógico. A filosofia dele aparenta ser muito diferente das filosofias positivistas, a gente vai ver por quê. No entanto, tem muitos conceitos que o Kuhn usa que já estavam presentes na obra de Carnap e de outros positivistas lógicos. Em particular esses. Os positivistas tinham bem claro uma ideia de revolução científica. Eles têm uma concepção holista da linguagem da ciência e da prática científica. Eles têm uma certa concepção de incomensurabilidade. Então, é um trabalho em que discute, mostrando que não é evidente contra quem é que Kuhn está criticando no livro dele. Vocês vejam que o Kuhn, quando escreve, ele não cita ninguém, né? Assim, eu estou criticando o Popper, estou criticando o Carnap, ele não diz nada disso. Mas, assim, existe uma certa imagem da ciência que está muito difundida, não sei o que é. Mas quem é que defende isso? Certo? Então não é claro. Então esse é um trabalho. E aí tem uma literatura específica sobre essa discussão, né? Positivistas e Kuhn, a relação entre eles. E aí tem um debate aqui que aconteceu na literatura e o Gilson, então, participou dessa discussão com esse artigo que foi publicado na revista Manuscrito da Unicamp. Enfim, tem muita literatura secundária, depois eu vou acrescentando mais coisas, tá? Então vamos lá, sobre Kuhn. Então, da mesma maneira que o Popper, vocês viram o Hobson, quando o Hobson teve aqui, ele falou, o Popper é o filósofo da ciência mais famoso, né? Certamente fora da filosofia. O Popper é o filósofo da ciência mais reconhecido, ele é o mais citado pelos cientistas. Não é incomum a gente ver cientistas assim, vencedores de prêmio Nobel, na hora que vão ganhar o discurso, que vão receber o prêmio, fazem um discurso, fazem uma apresentação. Seguidamente eles citaram o Popper. Então o Popper é assim como indivíduo mais reconhecido. Agora, o livro mais influente dos últimos 100 anos em filosofia da ciência provavelmente foi esse aqui, Estruturas das Revoluções Científicas. Porque ele, como livro individualmente, ele foi usado, ele é usado até hoje em disciplinas fora da filosofia. Tá? Ele não ficou restrito ao domínio da filosofia da ciência. Se vocês forem ver a filosofia, as tecnicalidades da filosofia da ciência do Popper, só a pessoa da filosofia mesmo entende. Esse pessoal que se faz citações do Popper, em geral, não tem muita noção das tecnicalidades, das consequências, às vezes, contra-intuitivas, né, da filosofia do Popper. O Popper tem uma filosofia muito assim, inspiradora para quem ele tem uma imagem do cientista que é muito inspiradora para quem faz ciência, mas do ponto de vista da caracterização dele da ciência mesmo, ela é contra-intuitiva e, em geral, não bate com a concepção que os próprios cientistas têm da ciência, mas eles ignoram isso, tá? Agora aqui com relação ao Kuhn, não. O Kuhn, pessoalmente, assim, a imagem que ele tem do cientista não é muito animadora, mas ele foi muito citado. Ele é muito citado até hoje. Especialmente nas áreas humanas. Vocês vão ver por quê. Tá? Então, a ideia de paradigma, por exemplo, vocês vão encontrar a ideia de paradigma sendo usada até hoje aqui, né? Vocês vão ali no circuito de letras, vocês vão lá na faculdade de Direito, sei lá, o pessoal da economia, às vezes usa aqui a sociologia. É uma noção muito apelativa, muito intuitiva e que se presta a muitos usos. Dentro da filosofia da ciência, ela foi praticamente abandonada, a ideia de paradigma. Ninguém mais usa essa noção. O próprio Kuhn abandonou essa noção. Se vocês lerem o Pós-Fácil, ao livro de 1960, a Estruturas das Revoluções Científicas foi publicada em 1962. A primeira edição. A segunda edição é de 1970. Essa tradução, essa de 1970, é que foi traduzida para o português, que a gente tem aqui. Tá? Por sinal, a propósito,
Quem fez a tradução desse livro foi um ex-professor aqui, aposentado, Nelson Buera, que é professor de ética, filosofia política, não sei se vocês conhecem ele, é um professor bem importante aqui. E faz poucos anos que ele se aposentou. Ele que fez a tradução da estrutura das revoluções científicas. Fez há bastante tempo atrás, depois nunca foi revisada, então ele mesmo gostaria de fazer uma revisão, mas ele tem esses problemas com as editoras, eles nunca se acertaram, então ficou como tá, ok? Então, tem várias edições da estrutura das revoluções científicas em português, mas na verdade é uma edição só, reimpressa, tá? É sempre a única coisa que muda de uma edição para outra é a paginação. As páginas, então é um saco isso, porque vai fazer uma citação do livro em português, não é, embora o texto seja exatamente o mesmo, as páginas são diferentes. Então você tem que saber que ano foi publicado aquilo. Tá? Então a gente tem uma edição só em português, que é uma tradução da segunda edição americana. Curiosamente, a primeira edição desse livro foi publicada numa coletânea editada por Rudolf Carnap. Carnap e outros positivistas, Hahn, foram os editores da primeira edição da Estrutura das Revoluções Científicas. Então isso é curioso, né? Porque se o Kuhn é tão crítico aos positivistas, por que eles se interessaram em publicar esse livro? Tá? Bom, aqui a gente tem quatro edições, se não me engano, agora desse livro. Tem a primeira, a segunda que foi traduzida, tem a terceira com pequenas correções, e tem a quarta, que foi publicada ano passado, aliás, em 2012, quando o livro fez 50 anos, e essa quarta edição que a biblioteca tem um prefácio uma apresentação, melhor dizendo, um prefácio intelectual, uma apresentação do Ian Heck, que é bem interessante, vale a pena ler. Bom, o que o Kuhn se propôs a fazer? Então o Kuhn vem de um background, assim, uma formação diferente dos outros que a gente estudou até agora. Os outros filósofos que a gente estudou tiveram uma formação filosófica bem sólida, né? E eles vêm assim de discussões filosóficas. O Kuhn não. O Kuhn vem da física. O Kuhn é um físico. Inicialmente ele foi um físico. E foi um físico que se interessou pela história da física. E então ele deu aula sobre história da física. Teve um professor importante na Universidade de Harvard que convidou ele uma vez para dar um curso sobre história da física. E aí ele, depois, em entrevistas, ele relata isso que foi estranho, porque ele, como físico, nunca tinha lido muito pouco sobre história da física. E aí ele começou a ler coisas, sei lá, de Aristóteles, de outros filósofos sobre física. E aí ele disse que ele não entendia aquilo. Não entendia o que os caras estavam dizendo, não entendia o texto de Aristóteles. Não só não entendia os conceitos, não era simplesmente uma questão assim de tradução, né? Porque às vezes tu não entende o que um outro autor escreveu porque ele escreveu há muito tempo atrás, então os conceitos são diferentes, tu não consegue traduzir direito. Tem o problema da língua, né? Do grego antigo para as línguas modernas, como é que se traduz. Então tem essas dificuldades, e ele disse que tinha essa dificuldade também, mas não era só isso. Mesmo tendo traduções, várias traduções, ele não conseguia entender os exemplos que o Aristóteles estava dando, os argumentos que ele estava usando. Por que ele estava apresentando uma tese, depois apresenta certos argumentos a favor daquela tese? Eu não entendo por que aqueles indícios ali eram indícios para aquela tese. Então tem uma relação ali estranha, entendeu? Que produziu um estranhamento. Então esse estranhamento que ele disse que sentiu lendo esse texto da tradução é que motivou ele a elaborar, a perseguir essa linha de investigação que ele acabou desenvolvendo. Então ele se dedicou a fazer uma série de estudos sobre história da ciência, descrevendo revoluções científicas. Um primeiro e muito importante, mas de mais fôlego, como fez, foi sobre o início da mecânica quântica. Tem um livro dele especificamente sobre o surgimento da mecânica quântica. E depois tem um outro livro que ele escreveu um pouco depois sobre a Revolução Copernicana em astronomia. Então são dois livros
que analisam episódios na história da ciência. Um episódio que é o surgimento da mecânica quântica e outro episódio que é chamado Revolução Copernicana. E a partir desses estudos de caso, o Kuhn, então, sistematiza isso nesse livro, que é A Estrutura das Evoluções Científicas. Então, a Estrutura das Evoluções Científicas é uma espécie de síntese de ideias que já estão presentes lá nesses outros livros. Então, a metodologia do Kuhn é diferente daqueles filósofos que a gente viu até agora. A gente viu duas grandes escolas, né? Os positivistas, o que chama de indutivistas, e os popperianos, os dedutivistas. Porque esses filósofos, eles não começam as suas investigações em filosofia da ciência com estudos de caso. Eles começam com um certo ideal de ciência, com um certo modelo do que deveria ser a ciência. Uma idealização da ciência, um conceito de ciência. Eles primeiro se formulam um conceito de ciência e depois aplicam aquele conceito à história da ciência. Então a gente tem um modelo ideal e esse modelo agora é usado para julgar, não, isso aqui é científico, isso aqui é metafísico, não é científico. Tá. Com o Kuhn é o contrário. O Kuhn não começa com um conceito idealizado de ciência. Ele começa com aquilo que historicamente se chamou de ciência. E aí então ele começa com a prática científica. Certo? Então, vocês vejam que como isso é importante em filosofia. Dependendo do nosso ponto de partida, os resultados podem ser diferentes. Certo? E isso acontece seguidamente. Muitas vezes, e isso em parte explica por que às vezes pessoas perfeitamente racionais não conseguem se entender sobre determinados assuntos, porque o ponto de partida delas é diferente. E metodologicamente, o ponto de partida do Kuhn é diferente desses outros filósofos. Ele não começa com um conceito normativo idealizado de ciência, ele começa com a prática científica, com a história da ciência. Ele começa com uma descrição da ciência. É claro que dessa descrição da ciência, ele extrai um conceito de ciência, e esse conceito agora de ciência é um conceito normativo, quer dizer, ele pode ser usado agora para julgar. Vocês entendem? Tem uma norma, isso é científico, isso não é científico. Não tem um conceito de ciência. Ele não tem só uma descrição da ciência. Ele tem também, dessa descrição, ele extrai um conceito de ciência. Mas esse conceito que ele extrai, ele é um conceito mais complexo, mais cheio de nuances, menos, não tão idealizado quanto o daqueles outros filósofos com os quais nós começamos aqui. Então isso foi o que aconteceu na história dessa disciplina, que é a filosofia da ciência. A filosofia da ciência a gente começou com aquelas concepções mais normativas, mais idealizadas, e depois houve essa espécie de pulverização assim, das análises. Né? Então, às vezes se faz essa oposição entre concepções normativas da ciência ou concepções normativistas, né, da ciência. Tu começa com uma norma por oposição a concepções descritivistas da ciência, que meramente descreveriam, não dizem como a ciência deve ser, só descrevem como a ciência é. Só que essa oposição ela é falsa, tá? Vocês vão encontrar isso na literatura, a gente diz, o Kuhn aqui não tem concepção normativa da ciência, só está descrevendo. Mas, na verdade, é impossível a gente descrever qualquer coisa sem usar conceitos. E qualquer conceito que a gente use tem critérios de correção. Eu não poderia usar... Se eu digo para vocês, por exemplo, que isso aqui é uma cadeira, vocês vão dizer, não, mas isso aí não é uma cadeira, isso é um relógio. Então, vocês estão me corrigindo. Então, para me corrigir, vocês estão dizendo que eu não estou obedecendo a norma do uso das palavras cadeira e relógio. Tá? Qualquer descrição tem esse elemento normativo, qualquer uso de conceitos. Tá? Então, em Kuhn também tem. Ele tem ele está, no fundo, elaborando aqui uma concepção de ciência e, portanto, usando um conceito de ciência que tem determinadas fronteiras. Nem tudo é científico. Ok? Só que essa concepção científica, de ciência que o Kuhn tem, é uma concepção historicista. A gente pode dizer historicista, porque
porque ela diz que, em parte, nós não temos como dizer o que a ciência é sem analisar a história da ciência. É a história da ciência que nos diz o que é científico e o que não é científico. Na análise do Kuhn, não existe assim um conceito de ciência. Existe vários conceitos de ciência, ou critério de cientificidade. O critério de cientificidade, o conceito de ciência, foram variando ao longo da história da ciência. Uma variedade de uso de critérios de cientificidade ao longo da história da ciência. E os critérios de cientificidade não são os mesmos em disciplinas vizinhas, ou enfim, mais afastadas. Então, algo pode ser científico na física, pode não ser científico na biologia, certo? Uma determinada proposição pode ser científica, uma hipótese pode ser científica numa disciplina e não ser na outra. Então, o que o Kuhn apresentou, então, foi um modelo para um modelo do desenvolvimento histórico das disciplinas científicas. Certo? Eu não tenho um critério que nem os positivistas têm, né? Eu tenho uma hipótese, uma teoria científica, se eu posso, em princípio, confirmá-la ou refutá-la por meio de observações, ou para Popper, se eu posso falsear ela por meio de observações possíveis. Eu não tenho um critério de não ser universal. O que é científico numa disciplina pode não ser no outro, o que foi numa disciplina pode deixar de ser no futuro. Mas ele tem algo que o Kuhn propõe como um modelo histórico que se repete. Os diversos desenvolvimentos de uma disciplina seguem um determinado modelo, um determinado padrão. Ok? E esse modelo tem as seguintes etapas. Então a gente tem um período histórico. Essa é uma análise para uma disciplina. Tá? Então tem um período histórico que é o que o Kuhn chama de pré-paradigmático. Agora não é bem pré-paradigmático, mas seria um período anterior à ciência normal, pré-normal, pré-ciência normal. Tá? Então aqui a gente tem a ciência pré-normal. Anterior à ciência normal. Depois a gente tem o período de ciência normal. Depois a gente tem um período de crise e evolução. E depois a gente tem outro período de ciência normal. Depois crise e evolução, ciência normal e assim por diante. Então existem esses ciclos. E disciplinas diferentes podem ter ciclos diferentes. Certo? Tem disciplinas que se consolidaram, que amadureceram, e em que a ciência normal existe há muitos séculos. E tem outras disciplinas que até hoje não entraram no período de ciência normal. Tá bom? Então a gente está no período pré-ciência normal, como por exemplo aqui a maioria das ciências humanas, provavelmente. O Kuhn ele diz que o que ele forneceu foi um modelo para ciências naturais, especialmente para a física. Então existem essas dificuldades, tá, de analisar disciplinas humanas, por exemplo. E tem alguns artigos que ele discute isso. Certo? Se quiserem usar, podem usar, mas façam isso por conta e risco, não é isso que eu estou dizendo. Estou fazendo um modelo aqui para ciências naturais apenas. Então, o que ele diz? Esse desenvolvimento histórico, ele é mais ou menos padrão, ele pode ser identificado em diversas disciplinas ou subdisciplinas. Dentro da física tem subdisciplinas. E cada uma dessas fases tem características próprias. Então, quais são as características aqui da ciência
pré-normal, ou anterior à ciência normal. Na ciência pré-normal a gente tem escolas concorrentes de pensamento. A gente não tem um pensamento unificado, por exemplo, que nem a gente tem hoje na física, né? Tem teorias que funcionam como modelos para qualquer pesquisa naquela disciplina ou subdisciplina. Por exemplo, a teoria da relatividade na mecânica quântica e na física funcionam como modelos ou paradigmas. Em períodos de ciência anterior, a gente tem escolas concorrentes. E essas escolas concorrentes têm concepções da natureza que são diferentes, eles usam métodos diferentes e eles têm compreensões distintas a respeito do escopo da disciplina. Então tem gente que numa escola, por exemplo, que pensa que determinados fenômenos pertencem àquela disciplina, outros que pensam que não pertencem àquela disciplina. Então tem um problema com relação ao escopo da disciplina. O escopo da disciplina é incerto. Na verdade, nem se pode falar ainda provavelmente uma disciplina, no sentido maduro. Né? A gente tem um conjunto de pessoas que se interessam por determinados assuntos, mais ou menos interrelacionados, mas não há um acordo com relação ao domínio exato daquela investigação. Não há um acordo sobre os fundamentos da disciplina, não há um acordo com relação aos métodos, nem há um modelo. Tudo isso é objeto de divergência. Então, e muitas dessas divergências são divergências de tipo filosófico. O que é um objeto físico, por exemplo? O que é luz? O que é um ser vivo? O que é um corpo celeste? O que é uma estrela? O que é um planeta? Depois de um determinado período, acontece uma transição para um período de ciência normal. Algumas disciplinas conseguiram isso há muito tempo, outras demoraram bastante para obter essa transição. Então acontece algum feito notável, algum cientista, um grupo de cientistas resolve de maneira exemplar algum problema ou conjunto de problemas que é considerado por quase todos dessas escolas concorrentes como um problema, como um enigma difícil de resolver. E essa solução ela é suficientemente elegante, bem-sucedida e promissora, quer dizer, ela promete poder ser usada para resolver os problemas, que ela atrai, ela dissolve essa divergência, que ela atrai os indivíduos das escolas concorrentes que então aderem àquele projeto, que aceitam aquela solução como uma solução modelar, paradigmática. Nesse momento se instaura um período de ciência normal. A ciência normal é um período da ciência que é regido por um paradigma. E o paradigma não é uma teoria. Paradigma não é só uma confusão que as pessoas às vezes fazem. Tá? Paradigma não é uma teoria. Paradigma é um modelo baseado numa solução exemplar, num conjunto de soluções exemplares para um determinado tipo de problema. Tá? Então, por exemplo, as soluções que o Newton apresentou para os problemas da queda dos objetos, dos movimentos dos planetas. Isso forneceu um modelo para a prática científica na física nos séculos XVIII e XIX. Mas durante o século XVIII e XIX as pessoas não ficaram repetindo as teorias newtonianas, elas foram desenvolvendo as teorias. Então, na verdade, houve uma sucessão de teorias aqui, dentro do século XIX em física, várias teorias sendo modificadas, refutadas, abandonadas, introduziram novas teorias, mas todos usando aquele modelo newtoniano, certo?
Mesma coisa, por exemplo, na astronomia. A astronomia é a ciência, a astronomia é tão antiga como ciência, como diz na concepção coniana, a astronomia é uma ciência que alcançou esse estágio aqui de ciência normal já na antiguidade. Na verdade, é tão antiga que a gente não conhece o período pré-normal da astronomia. A gente não sabe nada do período pré-normal da astronomia, segundo Kuhn. A gente já conheceu a astronomia como tendo um paradigma que era o paradigma ptolomaico, geocêntrico, né? A Terra está no centro do universo, os planetas giram ao redor da Terra, todos os corpos giram, tudo giram ao redor da Terra. Então, houve uma sucessão de teorias geocêntricas durante esse período até Copérnico. Depois a gente tem uma sucessão de teorias heliocêntricas dentro desse paradigma. Tá? Então, teoria e paradigma não são a mesma coisa. Paradigma é um modelo que os cientistas usam para elaborar, para resolver problemas e elaborar teorias para resolver esses problemas. Ok? Então, o que acontece então? A gente tem aqui uma solução exemplar para um problema que é um problema reconhecido como sendo importante por essa comunidade de pesquisadores aqui. Um problema ou um conjunto de problemas que é reconhecido como importante. Então, o Kuhn dá vários exemplos ali no livrinho dele. Deixa eu ler aqui. Olha só. A física de Aristóteles, o almagesto de Ptolomeu, os princípios e a óptica de Newton, a eletricidade de Franklin, a química de Lavoisier, a geologia de Leão. São títulos de livros que apresentam soluções para problemas que eram reconhecidos naquela época. Esses e muitos outros trabalhos serviram por algum tempo para definir implicitamente os problemas e os métodos legítimos de um campo de pesquisa para as gerações posteriores de praticantes da ciência. Então, havia um conjunto de problemas que eram reconhecidos pela comunidade científica e esses indivíduos forneceram soluções exemplares. E que serviram de modelo para as gerações posteriores, para o pessoal. Puderam fazer isso porque partilharam duas características essenciais. Suas realizações foram suficientemente sem precedentes, foram fantásticos, os cientistas foram muito elegantes, resolveram de maneira muito boa, não deixaram resolveram de maneira muito melhor do que qualquer outra das soluções disponíveis. Suficientemente sem precedentes para atrair um grupo duradouro de partidários, afastando-os de outras formas de atividade científica dissimilares. As escolas concorrentes aderem a essa solução e aceitam essa solução. Então, essa é a primeira característica. É uma realização sem precedentes. Simultaneamente, suas realizações eram suficientemente abertas para deixar toda espécie de problemas para serem resolvidos pelo grupo redefinido dos praticantes da ciência. Quer dizer, eles resolvem problemas antigos, mas agora aquela solução pode funcionar como modelo para solução, para tratar de outros problemas. Então, ao mesmo tempo que resolve no passado, apresenta um modelo que pode ser aplicado a outros domínios, a outros problemas. Tá? Então, tu tem o desenvolvimento de programas de pesquisa. Pode usar a física newtoniana para tratar de coisas que o próprio Newton não tratou. Então, é uma solução exemplar nesse sentido. Tá? Então, são duas características da noção de paradigma.
Então, o que se segue daí? Se segue que essa solução conquista a adesão da maioria dos praticantes da comunidade científica, a maioria da comunidade científica adere a essa solução e a adota como modelo, tá? Então, como modelo, como paradigma. O trabalho, então, dessa comunidade passa a ser cooperativo. Diferente daqui, onde a gente tem escolas concorrentes. O que significa escolas concorrentes? Eles resolveram um problema, os outros, não, essa solução não funciona. Quer dizer, eu não aceito essa solução. Que nem aqui na filosofia, né? Você pega assim, um filósofo kantiano. Não, eu vou te dizer agora qual é o meu critério de ético e não ético. Tem um aristotélico, não, isso aí eu não aceito. Embora eles concordem exatamente sobre o que fazer, em geral, eles concordam exatamente sobre o que é ético e o que não é, só não concordam com a descrição. Né? Qual o critério? O critério que eles adotam para descrever a situação é diferente. A mesma coisa, por exemplo, se for pegar um fenomenólogo ou um filósofo analítico, né? O trabalho de um não é usado pelo outro. Eles não se citam. E quando a gente tem uma disciplina científica madura, o trabalho é cooperativo. Se o sujeito faz uma pesquisa, faz um experimento na Turquia e o outro faz uma pesquisa aqui no Uruguai, um pode usar o resultado do outro, não tem nenhum problema. Faz toda parte da mesma comunidade. Eles cooperam. Eles partilham do mesmo modelo de trabalho. As soluções que o modelo para resolver problemas que um adotou é o mesmo que o outro adota. Eles partilham o mesmo paradigma. Em partilhando o mesmo paradigma, eles deixam de discutir sobre os fundamentos. Essa solução exemplar aqui, ela implica na adoção de uma determinada ontologia, assim, né? uma certa descrição. Os conceitos que são usados são adequados para descrever a natureza, passam a ser uns e não outros. Então, por exemplo, com a química de Lavoisier, as pessoas começaram a usar a noção de elemento químico. E a gente tem aí o desenvolvimento depois da tabela periódica dos elementos, que a gente usa até hoje. Isso é uma maneira de descrever a matéria, as reações químicas, etc. Então, as soluções que Lavoisier encontrou para descrever problemas ligados à combustão, às reações, geraram a produção de uma espécie de visão de mundo, que passa a ser compartilhada pelos praticantes dessa disciplina e que é posta. Então agora isso é tomado como paradigma, esse é aceito, não é objeto mais de investigação. Vocês entendem? Então, durante o período de ciência normal, numa disciplina, o escopo da disciplina, o que é objeto da investigação, fica delimitado. Nem tudo é pesquisado. A maior parte dos assuntos, os problemas não são investigados. Tem um conjunto bem restrito de problemas que a comunidade científica considera ser o seu objeto de pesquisa. E o que foge àquele conjunto de problemas não faz parte da disciplina. Tá? Então, tudo isso deriva dessa solução exemplar lá, inicial. Aquela solução exemplar lá apresenta um determinado conjunto, apresenta um modelo para resolver problemas, apresenta uma descrição do mundo, e essa descrição do mundo agora permite o desenvolvimento daquela solução. E agora, com esse modelo para resolver um problema, a gente pode, e aquela descrição nós podemos aplicar a outros problemas. Mas agora não é qualquer coisa. Por exemplo, se eu descrevo a matéria,
ao nosso redor em termos da tabela periódica dos elementos. Então, tem alguns conceitos que deixam de ser legítimos na descrição química do mundo ao nosso redor. Por exemplo, assim, os químicos não usam, por exemplo, a noção de princípio, que nem se usava em teorias antigas, né? Tem princípios assim que regem o comportamento da matéria, outro tem certas características que seriam inerentes à natureza das coisas. Isso tudo passa a ser inadequado na descrição da matéria. Tudo que a descrição completa do ponto de vista químico de um objeto material pode ser feito em termos de elementos e as suas composições, reações, etc. Da mesma maneira, a gente tem aqui um conjunto de métodos, um conjunto de métodos que passa a ser adotado por aquela comunidade. A gente tem um vocabulário, uma certa linguagem que passa a ser partilhada, e a gente tem também certas práticas institucionais, né? Então a gente tem uma instituição aqui, certos compromissos institucionais que passam a moldar o desenvolvimento daquela disciplina. Por exemplo, pega qualquer disciplina aqui, a física, química, mesmo engenharia, medicina, que são ciências aplicadas, tem sempre um conjunto de revistas, periódicos, que são reconhecidos como legítimos meios de divulgação dos resultados científicos. Então, se tu publicar uma pesquisa muito importante na Zero Hora, isso não vai ser muito lido mesmo se seja pesquisa brilhante, ela só vai ser levada em consideração quando ela for validada por outros escritos publicados nessas revistas. Tá? Da mesma maneira, existe um conjunto de compromissos assim de natureza mais pessoal, né, entre os indivíduos que praticam essa disciplina. Então, tem vínculos que se estabelecem entre essas pessoas. E esses vínculos podem ser importantes no desenvolvimento da disciplina. Então, veja que a gente tem um conjunto de fatores aqui históricos e que nos dão um critério bastante complexo do que é científico e do que não é. Tá? Bom, o que acontece com o passar do tempo? Vamos adiante aqui. Com o passar do tempo, essas teorias aqui dentro do modelo vão se desenvolvendo, vão ficando mais sofisticadas, e esse desenvolvimento interno das teorias dentro do paradigma é um desenvolvimento, como diria, cumulativo. O trabalho de um vai se acumulando sobre o trabalho passado. Então, se a gente pegar um período mais tardio, dentro do período sessional, dentro do desenvolvimento do paradigma, essas teorias aqui são mais sofisticadas, são mais extensas, são mais precisas do que as teorias iniciais dentro daquele período. Elas são versões mais sofisticadas, mais complexas dessas iniciais aqui. Então, esse desenvolvimento aqui da ciência é um desenvolvimento cumulativo, como isso. Existe um progresso cumulativo. A precisão é maior, o número de fenômenos explicados é maior, a coerência interna das teorias geralmente é maior. Existem muitas medidas, a gente pode dizer que esse desenvolvimento aqui é cumulativo. Mas, à medida que as teorias vão ficando mais refinadas, vão se tornando mais precisas,
o número de fenômenos descritos vai aumentando, também começam a aparecer o que o Kung chama de anomalias em um maior grau. Não existe nenhuma teoria em qualquer período da história da ciência, em qualquer período disso aqui, que explique tudo. Todas as teorias sempre, para qualquer teoria, existe sempre um conjunto de problemas que está em aberto para aquela comunidade de pesquisadores. Não existe uma teoria que tenha conseguido dizer, não, nós resolvemos todos os problemas da nossa disciplina, que acabou a pesquisa. Sempre tem um conjunto de problemas que aquela comunidade de pesquisadores considera legítimo e que eles não conseguem resolver naquele momento. Mas a esperança é que o desenvolvimento futuro, tudo bem, nós estamos aqui, a gente não sabe quando é que vai terminar, a gente está aqui em um determinado momento aqui, né? E tem alguns problemas que a gente não consegue resolver. Mas a expectativa dos cientistas é que o desenvolvimento futuro da ciência vai fornecer a resposta para aqueles problemas. A gente não sabe resolver agora, mas vamos continuar trabalhando, né? Sabe que nem jogador de futebol, né? Jogador de futebol não entende, não, mas nós vamos continuar jogando, não sei o que, vai se esforçando, vamos lá, e, se Deus quiser, né, a gente vai conseguir vencer o campeonato. Então, a ideia é assim, ó, que existe um quebra-cabeça que é fornecido pela natureza. Nós sabemos quais são as peças. Por exemplo, são os elementos químicos da tabela periódica. Talvez a gente não conheça todas as peças, mas sabe que na tabela periódica tem espaço, né, para ir completando lá com novos elementos. Mas a gente sabe, vai ser coisas do mesmo tipo que esse daqui, vocês entendem? Vai variar o número de elétrons ao redor do núcleo, coisa assim. Não vai ser uma coisa completa, tu não tem onde botar. Se não tem onde botar, se tu descobrir algo que tu não consiga encaixar aqui, então acabou o modelo. Tá? Então, as peças, em princípio, são conhecidas. Então, a gente sabe como é que elas devem se parecer. Na física, são as partículas, subpartículas, partículas subatômicas. Então, para qualquer problema físico, para qualquer problema químico, em princípio, qualquer problema biológico, embora a biologia seja um pouco mais complicada, em princípio, se existe uma questão, um problema científico que se apresenta dessas disciplinas, em princípio, a atitude dos cientistas durante a ciência normal é que o desenvolvimento futuro das teorias naquele paradigma vai conseguir resolver aquele problema. Da mesma maneira, quando a gente... Então, compara esse tipo de pesquisa na ciência normal com a resolução de quebra-cabeças. Sabe, quebra-cabeça que nem uma palavra cruzada, por exemplo. Palavra cruzada, ou cubo mágico. Ou, sei lá, sudoku, sabe? Esses joguinhos assim. Ou mesmo quebra-cabeça. Eu comprei um quebra-cabeça de 5.000 peças. Bom, não estou conseguindo montar aqui, mas em princípio tem uma solução, né? Tem uma solução. A gente tem fé que o cientista tem fé que, da mesma maneira que o fabricante lá do quebra-cabeça não ia me sacanear, botar umas peças tortas lá que não se encaixam, né? As peças se encaixam, só eu não sei como encaixar. Ou eu pego a 0 hora, enfim, palavra cruzada, tem nem palavras cruzadas no final de semana, sei lá se tem, né? Em princípio tem uma solução ali, né? Tem um conjunto de palavras que se encaixam perfeitamente naqueles quadradinhos que tem ali. A pessoa que montou, a gente tem fé, porque a pessoa que montou aquilo ali não deixou o quadradinho mais ou menos. Existe uma palavra em português para cada um das fileirinhas e colunas ali, tá? Da mesma maneira, o cientista aqui, ele acredita, no período de ciência normal, que para os problemas legítimos, problemas que são reconhecidos como vários problemas reais daquela disciplina, existe uma solução nos moldes fornecidos por esse paradigma. Então, o que acontece? Então, o trabalho aqui, ó, pesquisa em ciência normal é análoga à
resolução de quebra-cabeça, como tem um capítulo aqui só sobre isso. A pesquisa em ciência normal é análoga à resolução de quebra-cabeças. A natureza e o paradigma, as teorias, a teoria coloca determinados problemas e a gente pode encontrar uma solução. Existe uma solução, embora a gente não saiba qual é. Mas existe uma solução. Essa é a expectativa do cientista. E essa expectativa é igual, ou é análoga à nossa expectativa quando a gente está resolvendo palavra cruzada, montando quebra-cabeça. Existe uma solução. Então, o que significa isso? Significa que quando um pobre coitado ali da química ou da física não consegue resolver um problema, a culpa é dele. Certo? Ele que não conseguiu. Certo? O problema não está na teoria. Ele é que foi incompetente. Porque existe uma solução. Então, quando o sujeito não consegue resolver um problema que ele mesmo se propõe a investigar, ou a culpa, a responsabilidade é exclusivamente dele, ou porque ele não se dedicou a investigar um problema adequado para os recursos que ele tinha à disposição, porque quando tu vai fazer uma pesquisa, tu tem um certo tempo, tem certos recursos, laboratório, dinheiro, então tu tem que escolher problemas que tu consiga resolver com os recursos que tu tem, tempo e dinheiro, né? Então, se tu ou esse sujeito escolheu um problema que estava além das capacidades intelectuais, financeiras ou cronológicas que ele tinha à disposição, então ele errou individualmente para fazer essa escolha, ou ele tinha tudo que ele precisava e não conseguiu fazer, então ele é incompetente. Então, nos dois casos, o ônus, assim, a responsabilidade está no cientista. Né? Então, o desafio também é individual. O desafio do cientista é individual. O cientista tem que resolver aquilo por conta própria. Da mesma maneira, assim, eu posso resolver palavras cruzadas assim, ó. Eu recebo PEN a 0 hora com a palavra cruzada. Tem palavra cruzada no 0 hora? Não sei, não, faz muitos anos que eu não vejo, mas tá, tem, tudo bem. Então, vem a palavra cruzada num final de semana. Esse aqui que eu faço para resolver, eu espero a próxima semana que vem a solução, né? Na outra semana vem a solução. Isso não vale, né? Não pode, isso aí não pode fazer isso. Então, eu tenho que resolver por conta própria, né? Tem que ter e eu tenho que resolver antes dos outros. Então, esse é o desafio, é sempre um desafio que se coloca individualmente para o cientista. O ônus, o responsável nunca está na teoria, a teoria não está em questão. Tá? Eu tenho que desenvolver a teoria, ou melhorar ela, enfim, apontar. Mas assim, o modelo básico não está fora de questão, o modelo básico está fora de questão. Então, na maior parte do período de desenvolvimento da ciência normal, existe assim, as questões sobre os fundamentos, será que esse modelo é adequado? Isso não pertence a essa disciplina, isso não é investigado. O modelo é aplicado apenas e desenvolvido. Então, o que o cientista faz? Ele melhora a coerência interna do paradigma, elaborando teorias mais consistentes, porque muitas vezes teorias têm incoerências que o cientista inicialmente não vê, então ele tenta resolver essas incoerências. Ou tem alguns fenômenos que não batem com as teorias, a teoria prediz uma coisa e acontece uma coisa um pouquinho diferente, então o cientista procura ajustar, melhorar a observação, talvez o problema esteja na observação dos fenômenos, a observação está sendo feita com instrumentos inadequados, então vamos melhorar os instrumentos. Ou tu modifica um pouco a tua teoria para ela se ajustar aos fenômenos. E tu tem problemas também de ajuste de uma teoria, um conjunto de hipóteses particular com hipóteses vizinhas, né? De disciplinas vizinhas ou subdisciplinas vizinhas, então tu tem que tentar conciliar elas. Então isso é o que em geral que se faz em ciência normal. Mas o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, as teorias as teorias científicas vão acumulando anomalias. Anomalia é um fenômeno, um conjunto de fenômenos
que fogem às regras, fogem às leis conhecidas da natureza, que as teorias atuais não conseguem explicar. Então, isso sempre tem, todas as disciplinas têm isso, tem um conjunto de fenômenos que os cientistas não conseguem explicar. Então, tem a expectativa que o desenvolvimento futuro vai resolver aqueles problemas, mas isso às vezes não acontece, tem anomalias que são persistentes. Então, tu tenta resolver de um jeito, ela reaparece no outro canto, tipo um cobertor curto. Tá? Então, esse tipo, então, a gente viu, eu mencionei aqui 2 casos, né? Um foi o caso da velocidade da luz, isso é um problema que se colocou já no século, acho que no início do século XVIII já havia indicações fortes de que a velocidade da luz era finita, isso é um problema para a física newtoniana. E também o problema é aquele das órbitas de Mercúrio, né, que eu mencionei, que foram postuladas Vulcano, depois não identificaram Vulcano, não sei o que. Sempre tem problemas desse tipo que são persistentes. E à medida que as teorias vão ficando cada vez mais sofisticadas e precisas, a tendência é que isso aumente, porque as observações vão ficando mais precisas. Então, tu precisa fazer ajustes. Chega um determinado momento, no desenvolvimento da ciência normal, em que esse conjunto de anomalias aqui é muito grande. Esse conjunto de anomalias aqui vai crescendo. E acontece, às vezes, de que um grupo de cientistas perde a fé. Eles dizem assim, não, eu acho que tem algo fundamentalmente errado com o modelo. E então isso instaura uma crise no interior daquela disciplina. E nesse período de crise, então é marcado por esse elemento psicológico. A maneira como essas anomalias são percebidas, tem um conjunto de anomalias que é percebida como sendo insolúvel por um grupo de cientistas naquele modelo. Então a comunidade agora se divide. Então tem pessoas agora que continuam acreditando nesse modelo anterior e tem um grupo agora que começa a buscar alternativas. Então a gente volta naquele fenômeno das escolas de pensamento concorrentes sobre o mesmo fenômeno. Volta aqui na história de crise e revolução. E a gente tem a volta da discussão sobre os fundamentos, do que é feita a natureza mesmo, do que a gente está falando, qual é o escopo da disciplina. Será que tem alguns fenômenos aqui que estão relacionados à nossa disciplina, mas que a gente está desconsiderando, porque a gente adotou esse modelo? Será que a gente não deve ampliar o escopo ou se concentrar mais para esse outro lado? Então tem a discussão sobre fundamentos, tem uma discussão sobre o escopo da disciplina, tem uma discussão sobre os métodos, os instrumentos. Será que nós estamos usando os instrumentos adequados, inadequados? Será que essa solução aqui, essa paradigmática, é a solução adequada? Será que a gente não precisa buscar outros modelos? Então se repete aqui, isso que a gente tinha na ciência normal no período de crise. E a gente tem de novo, esse período pode durar mais ou menos, e ele se encerra quando uma solução exemplar é encontrada para esse conjunto de anomalias aqui. Uma solução exemplar é encontrada e isso instaura um novo paradigma dentro da mesma disciplina. A gente tem uma revolução. Tá? Então, o que tem de importante? Tudo bem até aqui? Então, o que tem de importante aqui nessa análise do Kuhn? Primeiro, é uma análise em que a racionalidade científica ela não é linear. Na verdade, existem 2 tipos de racionalidade científica aqui para o Kuhn. Tem um tipo de prática científica, de investigação. Então, tem um tipo de investigação científica, de prática científica que ocorre aqui, na ciência normal, e tem um outro que ocorre aqui no período de crise e revolução, ou no período de processo normal, e as regras, num caso e no outro, são diferentes. Tá?
São diferentes porque aqui, nesse caso, na ciência normal, se tem um modelo mais ou menos bem delimitado, né, de prática científica, e então as soluções admissíveis, existe uma concordância sobre o que é uma solução admissível para aqueles problemas que se colocam na comunidade. E essas soluções podem, em geral, ser obtidas consensualmente, quando elas se apresentam, por meio de observações e raciocínios lógicos. Certo? O sujeito fez um experimento, o resultado foi esse, logo a hipótese dele está certa. Tu observa e infere só. Então, a racionalidade científica, o modo pelo qual os cientistas decidem o que é verdadeiro e o que é falso, qual é a hipótese que é verdadeira e qual é falsa, qual é que é correto e qual não é, ela é balizado de maneira muito forte por observações e inferências lógicas. Isso não acontece no período de crise e revolução. Porque como o que está em questão no período de crise e revolução é o que é que nós estamos observando, e pessoas podem ter concepções diferentes a respeito do que está sendo observado, como são os próprios fundamentos da disciplina que estão em questão, a mera observação e a capacidade de fazer inferência não é suficiente para resolver disputas. Duas pessoas podem observar o mesmo fenômeno e extrair delas, desse mesmo fenômeno, conclusões diferentes. Então, no período de crise e revolução, a racionalidade científica é muito mais suscetível a valores e a elementos sociológicos, psicológicos, tá? Do que no período de ciência normal. Então a gente tem a escolha as mudanças que acontecem nas hipóteses científicas, a escolha de novas hipóteses científicas não seguem as mesmas regras no período de ciência normal, no período de crise e revolução. Isso é diferente, por exemplo, do que a gente viu, por exemplo, com Popper. O Popper é uma revolução científica e simplesmente uma mudança muito grande na conjectura. As regras, ele não tem uma maneira de dizer, ele não diz assim, olha, a ciência funciona diferente nesse período. Para Popper, a gente tem a troca de pequenas conjecturas aqui, conjecturas mais limitadas, restritas, e aqui grandes conjecturas. Mas é o mesmo fenômeno. E o Kuhn está dizendo não é o mesmo fenômeno. Tem dois tipos de práticas aqui. São racionalidades diferentes. Tá? Então, isso é uma diferença importante em relação a outros filósofos. Tem dois tipos de procedimentos de escolha de hipóteses nesses dois períodos. Eu só não peguei direito quais são a outra racionalidade que tem no período de crise. Além de observação e inferência, o que tem além disso? Pois é, se tu quiser fazer um trabalho sobre isso daí, será muito bem-vindo, porque isso não é muito claro, assim, né? O Kuhn, ele escreve assim que esses períodos aí são muito mais suscetíveis a contingências históricas, né? Que tem fatores talvez sociológicos internos à comunidade científica, por exemplo, assim, que a comunidade científica nesse momento aqui, nesse período de crise e revolução, a decisão ela acontece, depende uma solução para ser aceita consensualmente ou quase consensualmente pela maioria, né? Depende mais de persuasão do que de observações e inferências lógicas. Então eu preciso apresentar argumentos agora. Esses argumentos são meio filosóficos. E a persuasão é um fenômeno subjetivo, porque eu posso apresentar os mesmos argumentos para duas pessoas, uma ser persuadida e outra não. Então, aí entram elementos meio psicológicos, sociológicos, às vezes ideológicos, que são muito
arbitrários ou contingentes. Por exemplo, às vezes a persuasão depende, se um grupo de pessoas vai ser persuadida ou não por um determinado argumento, isso depende de quem está apresentando o argumento, às vezes. Porque pode ser uma pessoa que tem grande influência sobre aquelas pessoas. Às vezes é um desconhecido lá, que saiu do nada, e que está usando uma linguagem inadequada naquele contexto. Às vezes são formalidades, às vezes é a maneira dele se apresentar. É o cara de uma universidade famosa, muito influente, ou ele tem um aval do Papa, não sei o que é. Tem os papas nas disciplinas, né? Então, coisas desse tipo, que tradicionalmente são vistas assim, né? Pela nossa tradição anterior à filosofia da ciência, são vistas assim como não científicas. Se isso acontece, o que o Popper e os positivistas diriam disso? Se isso acontece, deve acontecer, porque nós cientistas são humanos, mas infelizmente isso acontece. Né? Isso aí não deveria acontecer. O cientista ser persuadido de uma hipótese por argumento de autoridade, ou porque o sujeito é americano. Assim, né? Agora vem um cara ali do Rio Grande do Sul, lá do interior do Bagé, e aí ele falou lá, o cara é um peão de distância no interior do Bagé, apresentou uma teoria genial lá, mas ninguém levou em consideração porque ele é um peão de distância. Então, o que tem a ver com o conteúdo? Não tem nada a ver com o conteúdo, tem a ver com a maneira dele falar, porque ele não sabe falar inglês direito, né? Que ele foi de bombacha lá no congresso de físicos e tal, tomando chimarrão, o pessoal achou engraçado ele. Em princípio não tem nada a ver com a hipótese, mas esse tipo de coisa pode afetar, entende? Da mesma maneira, o contexto histórico, né? Que tipo de crenças as pessoas têm fora ali daquele contexto. Os cientistas podem ter crenças podem ser levados a adotar determinadas hipóteses científicas porque eles valorizam certas coisas e tomam aquilo como relevante para aquela disciplina, que nem, por exemplo, de Copérnico. O Copérnico argumentou que o modelo ptolomaico estava muito cheio de voltinhas e epiciclos e não sei o que, né? E que Deus não faria algo daquele tipo. Deus é muito improvável que Deus que na criação Deus fosse fazer algo daquele tipo. Ele provavelmente queria uma coisa mais simples, mais elegante. Então, ele argumentou usando valores estéticos. E ele achou que aquilo era relevante. Ele, né, e um grupo, naquele contexto daquela época, a maioria das pessoas se via inclinada a também achar essas coisas relevantes. Certo? Então é diferente dessas maneiras. Agora, a gente não tem ainda uma teoria disso. Tá? Tem essas considerações. Mas exatamente o que acontece, a gente não sabe direito. Então, como disse isso aí, ele disse de maneira assim, tem isso, tem aquilo, ele vai dizendo. No meio do livro ele vai soltando essas coisas, tá? Aí no pós-fácil, que no posterior ele fala em valores, e nos textos tardios, ele tem um artigo que é do livro Atenção Essencial, em que ele tem um artigo especificamente sobre isso, né? E que ele fala de novo em valores. E aí seria o que ele diz? Ele diz que tem certos valores que vão sendo cristalizados pela prática aqui. Então, dependendo dessa disciplina, essa aqui é astronomia, é biologia, é física, é química, dependendo da disciplina que a gente tem e dependendo de como o paradigma funciona, tu pode ter a valorização, a prática científica, privilegia a solução aqui que esse modelo apresenta, privilegia certos tipos de abordagem. Por exemplo, nas abordagens aristotélicas, na física, a precisão preditiva não é tão importante quanto a descrição qualitativa dos fenômenos. Certo? Então, eu tenho assim, por que um objeto cai? Porque é da sua essência. Os objetos
todos os objetos no universo, todas as coisas no universo tendem a ir para o seu lugar natural. Aristóteles diz. Então, é uma descrição qualitativa. Então, as coisas que são feitas majoritariamente de terra tendem a ir para o centro do universo. Que o lugar natural da Terra é o centro do universo. Depois a água, depois ar, depois fogo, depois as estrelas. Então, dependendo do que um objeto é feito, ele vai ir para o centro da Terra, ou vai boiar, ou vai flutuar, ou vai voar. Tá? Mas essa descrição qualitativa do que uma coisa é, das características das coisas foi importante na física aristotélica. Na física newtoniana e na física contemporânea não é tão importante isso. O mais importante é a precisão preditiva. Então, o que mais importa agora, o que é mais importante nesse período, por exemplo, da física atual, é se tu consegue derivar da hipótese com precisão e ela está correta. Então, se tu tem um período de ciência normal, que a gente está tendo agora, em que a precisão preditiva é importante, é valorizada, que faz parte dessa solução aqui, ó. Então isso vai tender a gerar, cristalizar nessa comunidade aqui, nesse período, a valorização da precisão preditiva, tu entende? E essa valorização vai continuar aqui. Embora essa solução aqui não seja mais adotada, o valor não foi questionado. O valor continua, as pessoas continuam com aquela formação, né? Então o valor continua. Então agora esse período de crise e evolução aqui vai ser, embora a solução anterior já não seja aceitada, as alternativas que vão se abrir agora vão ser julgadas em parte pelos valores que vão ser cristalizados no período anterior. Então depende, entende? Então isso é uma outra hipótese que o Kuhn desenvolveu, apresentou assim, não chegou a desenvolver, apresentou por pós-fácil, tem 2, 3 parágrafos sobre isso, depois tem esse artigo, ninguém mais desenvolveu isso. Então, esse artigo da Tamires Dalmagro, que eu recomendo para vocês, em parte fala disso, né? Mas a rigor a gente não tem uma teoria bem desenvolvida disso, certo? Exatamente o que seriam essas outras características. Mas, e se isso está correto ou não, né? A gente precisa analisar agora. Assim como o Kuhn escreveu aqueles livros sobre a história da ciência, mas não tem um livro sistematicamente analisando esses fenômenos, eu estou falando de valorativos. Então, que outros valores são importantes? Tem nas teorias contemporâneas, né, que são a simplicidade, geralmente é valorizada. Tem 2 teorias que explicam os mesmos fenômenos, a mais simples é preferível, chamada navalha de Occam. Se eu tenho 2 teorias que têm o mesmo potencial explicativo, explicam as mesmas coisas, então a mais simples é provavelmente verdadeira. Por que isso? Por que isso? Aí a gente não tem muito uma explicação disso. Isso é algo que a gente valoriza porque isso se cristalizou nas práticas científicas e também nas nossas práticas cotidianas, né? A gente tanto no senso comum quanto na ciência, a gente valoriza a simplicidade, por exemplo. Eu tenho aqui, estou escutando o barulho do carro passando ali na frente, eu tenho um carro passando ali, isso é a explicação mais simples. Eu poderia encontrar uma explicação mais sofisticada. Não, está passando um carro ali, mas aquele carro não faz nenhum barulho. O barulho está sendo produzido aqui pelo computador, e aí tem um efeito assim. Se eu tenho 2 explicações que explicam as mesmas coisas e uma não explica melhor que a outra, então a mais simples é provavelmente verdadeira. A gente supõe que a mais simples é provavelmente verdadeira e a gente tem indícios disso na vida cotidiana. Em geral, as explicações mais simples, de fato, tendem a ser mais provavelmente verdadeiras, né? A gente tem confirmação disso. Se tu aceita inferências indutivas, pelo menos. A fecundidade na teoria é valorizada, quer dizer assim, o potencial que uma teoria tem para resolver novos problemas. Se uma teoria é muito boa na resolução de novos problemas, eu não tiro nada dali. Ela é um bagaço seco que não serve para mais nada. Eu tenho que cuspir fora, jogar fora. Agora, se é uma fruta
do qual eu posso extrair muitas sementes para futuras pesquisas, então isso é valorizado. Vamos ver um exemplo disso aqui, nós temos aí uns minutinhos, vamos ver uns exemplos aqui. Então esse exemplo aqui que eu vou apresentar para vocês está no... eu peguei do... como é que é o nome dele? Hoyningen-Huene. Paul Hoyningen-Huene. Então a gente tem, no final do século, no início do século XX, houve uma sucessão de teorias atômicas, né? A gente tinha assim, no século XIX, o modelo do átomo como sendo uma bola de bilhar indivisível e tal. Esse modelo predominou até 1904, quando Thomson propôs alguns experimentos que eles fizeram lá com cátodos, que passam eletricidade num tubo, um vácuo, e aí eles conseguiram mostrar que se tu passa eletricidade sai um raiozinho, e aí tu consegue desviar esse raio para mais, dependendo se tu coloca elétrons positivos ou negativos. Então isso foi explicado em termos da presença de elétrons nos átomos, tá? Então isso foi... Aqui eu coloquei uns links na página para a descrição dos experimentos que foram feitos nessa época. Depois, houve um experimento importante que foi feito por esse sujeito aqui, Rutherford, que foi esse daqui, um experimento com uma placa de ouro. Então ele desenvolveu um modelo alternativo do átomo. Então o modelo anterior, primeiro o átomo é uma bola indivisível, depois, não é uma bola indivisível, tem elementos positivos e negativos, descobriu o elétron. Então o modelo que se tinha é o que se chama, é como se fosse um bolo com passas de uva. Tá? Tem um bolo, que é o átomo, e aí no meio tem pontinhos negativos, bolo positivo todo, mas com pontinhos negativos. E aí esse Rutherford aqui descobriu que a maior parte do átomo é vazio. Como é que ele descobriu isso? Descobriu ou inventou, né? Tem essa discussão. Tem um capítulo do Kuhn que ele fala, diz, não existe nenhuma descoberta científica que não seja também uma invenção, tá? Porque para descobrir alguma coisa na natureza, tu precisa desenvolver os conceitos. Então tem um trabalho paralelo, tem um trabalho que é teórico, desenvolvendo os conceitos, que vão te permitir descrever determinados fenômenos. Então quando tu enfrenta uma anomalia, em parte, que o cientista faz, às vezes ele consegue resolver a anomalia com os conceitos que ele tem, mas muitas vezes o cientista não consegue resolver a anomalia com os conceitos que ele tem, então ele cria novos conceitos. Tá? Lembra numa outra aula eu falei que o Kuhn menciona a descoberta de Urano. Então os planetas conhecidos na antiguidade, antes do uso sistemático de telescópios, e até Saturno. Saturno. Júpiter e Saturno, depois não se sabia de Urano e Netuno, nem de Plutão. Então eles só foram descobertos com telescópios. Mas ninguém esperava ver nada lá, porque, enfim, a astronomia é muito antiga e foram observados. Urano foi observado, mas inicialmente eles atribuíram aquilo a um meteoro. Então, só que é um meteoro que se comporta como um planeta, mas então o que é? Tem uma anomalia. Isso aqui é um meteoro ou é um planeta? Ninguém sabe. Tem um comportamento anômalo ali. Não deveria haver nenhum outro planeta aqui, mas a gente está vendo algo que se comporta como um planeta. Então inventaram. Não, tem mais um planeta. Vamos mudar o nosso modelo do sistema solar, vamos acrescentar mais um planeta. Então teve uma invenção ali, certo? Uma modificação da teoria. E aqui também, olha aqui que ele fez. Aqui ele fez um experimento com barra de ouro, pegou uma fonte radioativa e essa fonte radioativa agora está emitindo aqui partículas, estão passando por essa barra de ouro. E o que está acontecendo aqui? Aqui que a gente tem um detector. O que está acontecendo? A maior parte das partículas está passando reto. Como é que pode estar passando reto se tem um bolo de passa de uva ali? Ele está batendo e voltando. Se está passando reto, tem algumas que estão voltando e estão sendo desviadas. Então, ele postulou que o átomo não é um bolo sólido, é um bolo em que a maior parte está vazio. A gente tem partículas minúsculas ali. E só de vez em quando bate direto ali no núcleo e volta, ou desvia. A maior parte passa reto, a maior parte do átomo é vazio. E esse é o modelo, então, esse modelo aqui do
do átomo como um chamado modelo planetário. Bom, o que aconteceu com esse modelo? Em seguida, isso aqui é 1911, em seguida, 1913, o Niels Bohr, o grande Niels Bohr, propôs um modelo alternativo em que os elétrons não giram. O modelo anterior não permitia que se previsse a posição dos elétrons. Tá? Você tem elétrons, mas a gente não sabe onde eles estão. E o Niels Bohr propôs um modelo em que os elétrons giram ao redor do núcleo em camadas. E esse modelo que ele apresentou permitiu a explicação de um fenômeno estranho que era conhecido na época, mas para o qual ninguém tinha explicação. Que é o seguinte: se eu pegar um gás, colocar num recipiente e esquentar ele, uma chama aqui embaixo, esse gás, quando ficar muito quente, vai começar a emitir luz. Então vai sair luz daqui, e se eu passar essa luz por um prisma, um cristal, essa luz vai ficar dividida, né? Vamos ter aqui o espectro do arco-íris. E dependendo do gás, eu tenho um espectro diferente aqui. Então tem gases que tendem, quando aquecidos, a luz emitida tende a ir mais para o azul, tem outros gases que tendem a ir mais para o vermelho. Então se a gente vê na análise, por exemplo, de estrelas, tem estrelas, né, que são mais assim, mais assado, você consegue fazer a análise dos componentes que estão sendo queimados na estrela, passando a luz das estrelas por esses prismas até hoje. Mas ninguém sabia por que isso, por que alguns gases é assim, outros é assado. Então o Bohr forneceu a seguinte explicação: o que acontece é que quando eu esquento o gás, eu tenho que alguns átomos mudam aqui de órbita, e quando eles mudam, eles ou absorvem energia ou emitem energia. E aí isso explica por que tem. Então, dependendo do gás, eu vou ter mais ou menos esferas, né, aqui girando, e eu vou ter mudanças de outro tipo, certo? Então isso aí permitiu a explicação desse fenômeno, que era um enigma, né, que ninguém sabia explicar. Então, essa solução do Bohr foi interessante porque resolveu uma anomalia, né, que existia no modelo atômico. Mas, então, quer dizer, esse modelo se mostrou fecundo. Eu consigo pegar esse modelo aqui e aplicar ele para resolver uma determinada anomalia. Agora, qual que é o problema desse modelo aqui? É um modelo que tinha inconsistências, porque se esse núcleo aqui é positivo e os elétrons são negativos, então por que essas órbitas não caem? O positivo aqui não é o negativo. Como é que as órbitas conseguem se manter girando de maneira estável ao redor do núcleo? E segundo as teorias de eletrodinâmica que eles tinham já no final do século XIX, isso deveria acontecer essa quebra. Então, o modelo de Bohr era internamente inconsistente, entende? Se eu pegar e aplicar a teoria de eletrodinâmica para o modelo de Bohr, eu deveria gerar eu tenho uma inconsistência aqui. Então, eu tenho dois valores aqui. O que eu prezo mais? Coerência interna ou fecundidade? Nesse caso particular, o que acabou prevalecendo foi a fecundidade. As pessoas adotaram o modelo de Bohr por ser mais fecundo, embora ele fosse incoerente. Então, a gente tem que valores. A gente tem uma espécie de micro-revolução que aconteceu aqui dentro do setorzinho da subdisciplina da física. Tá? Valores diferentes. A gente tem valores diferentes, às vezes a gente não tem uma hierarquia clara de valores. Tá? Então isso também varia contextualmente. Às vezes, em determinado contexto, determinadas anomalias pode ser mais interessante resolver dessa maneira, ou de outra maneira, enfim. Tá? Então, tudo isso pode acontecer. Então, esse desenvolvimento científico, bom, esse foi o modelo de Bohr. Depois, em seguida, a gente tem o modelo quântico, né?
E aí, de novo, novas, em que o elétron é visto como uma nuvem, não tem propriamente elétrons circulando ao redor do núcleo, a gente tem uma nuvem ali. E aí, quando eu observo, se eu faço um experimento e observo, eu vejo o elétron aqui ou ali, ou existe uma probabilidade do elétron aqui ou ali, ele deixa um rastro. Mas a rigor não tem aquelas trajetórias lineares, os elétrons não se comportam como partículas macroscópicas. Então eu pego essa cadeira aqui, para ela ir para lá, ela tem que passar por todos os estágios intermediários. Isso não tem na mecânica quântica, uma outra teoria, tá? Então são outros experimentos que foram desenvolvidos. E de novo, a gente tem problemas aqui com essa teoria. Mas então aqui tem valores que balizam agora essas escolhas que são feitas no desfecho de uma revolução. E a revolução científica para Kuhn, vocês veem que o vocabulário que o Kuhn usa para descrever revoluções científicas, ele é um vocabulário estranho, né, na filosofia da ciência, porque ele lembra as revoluções políticas. Então, ele fala da adesão de um determinado grupo de pesquisadores a um determinado modelo. E ele fala de mudanças de compromissos institucionais, mudanças de expectativas, que é exatamente o que acontece numa revolução política, quando tem um grupo que está no poder é substituído por um outro grupo que está no poder. Em parte, as instituições antigas são desmontadas, pensa, por exemplo, na Revolução Francesa, na Revolução Russa. Na Revolução Francesa, as instituições aristocráticas foram destruídas e se instituíram novas instituições. Mesma coisa na Revolução Russa. E aí tu tem a mudança de compromissos, né, das pessoas, dos atores políticos, né, mudanças de expectativas. A gente tem um vocabulário também que é um pouco reminiscente de experiências de tipo religiosa, fala uma espécie de fé ou confiança, de que nas teorias, né, que não está ancorado em raciocínio e observações, inferências lógicas e observações. Então, tudo isso produz uma concepção da ciência que está muito mais próxima dos fenômenos humanos, ou das ciências humanas, tipicamente descritas pelas ciências humanas. Então, essa é uma das razões pelas quais... Então, é o oposto, por exemplo, do Popper e dos positivistas. Porque tu pegar aquele modelo do Popper e dos positivistas, então as ciências humanas não são ciências. E aqui não, aqui agora a gente já não sabe bem o que é... Pelo menos se presta, né? O Kuhn desautorizou isso. Eu não estou estudando física, mas é assim, a gente lendo isso, a gente vê assim, isso aqui é muito mais parecido, parece, agora, com essas coisas que acontecem nas ciências humanas, na ética, na política. Além disso, a gente não tem uma diferença clara aqui, uma linha demarcatória clara entre o que é científico e o que é metafísico, por exemplo. Ao contrário, o Kuhn está dizendo que aqui, em parte, as decisões são valorativas, que nem são na política, na ética. E aqui as discussões são fundamentos, são metafísica. Então a gente não tem um critério que diga ciência é uma coisa, metafísica é outra. Porque na verdade isso aqui é constitutivo da ciência. Ciência é tudo isso aqui faz parte da ciência. Então não tem agora uma linha demarcatória clara entre ciência e metafísica, vocês entendem? Então isso aqui bagunçou o coreto, tá? Em filosofia da ciência. E produziu uma reação fortíssima contra o Kuhn. Quando o Kuhn apresentou isso aí, a primeira geração de leitores do Kuhn, que a gente vê se manifestando no livro, aquele que eu indiquei, o conhecimento e como é que é? O progresso da ciência, a crise, o crescimento do conhecimento e o progresso da ciência. Aquele que eu indiquei do Lakatos e do Musgraf, da conferência de 1965. A maior parte dos leitores de Kuhn daquele período ali, a primeira geração de leitores, leu Kuhn como sendo um irracionalista relativista. Certo? Então eles foram muito críticos do Kuhn, porque tudo aquilo que
tradicionalmente se valorizou na ciência, que a ciência tem critérios objetivos, impessoais, racionais, de decisão. E o Kuhn está dizendo, não, tem elementos aqui que são contingentes, subjetivos, valorativos, e que são constitutivos da ciência. Que a gente não pode dizer isso aqui não é científico, porque a ciência é assim, isso aí é ciência. Não tem ciência sem isso. Tá? Tu não tem a gente tem esse modelo que foi usado no passado, é um modelo restrito demais, porque eles falaram em consideração esse período histórico aqui da ciência, mas a ciência historicamente se apresenta dessa maneira aqui. Então, se a gente quiser elaborar um conceito que seja historicamente adequado de ciência, a gente tem que levar em consideração isso tudo. Agora a gente não tem um critério claro, certo? Então, Kuhn foi acusado de relativista, de irracionalista. E o que ele fez o resto da vida foi tentar responder essas críticas. O resto da vida Kuhn ficou dizendo assim, não, eu sou realista, eu não sou relativista, eu não sou irracionalista. Tá. Bom, mas vamos ver, tá? Nós vamos ver um pouco o que ele disse depois. A gente continua na quarta-feira, terminou nosso tempo já agora.